Boa noite a todos, são 8 da noite, hoje terça-feira, uma terça fria, não sei como é que tá aí na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro tá bem frio, o tempo nublou hoje o dia inteiro, o sol não apareceu, não deu as caras. Hoje é 3 de agosto de 2021, hoje temos o Saúde e etc, um programa sensacional que traz para você, claro, notícias e informações sobre tratamentos convencionais e tratamentos alternativos a doenças, a síndromes e qualquer tipo de coisa que você queira que atinja a sua saúde e você fique com dúvidas assim. Como é que eu vou fazer para me curar? Como é que eu vou fazer para ficar legal? Como é que eu vou fazer para tratar essa doença? Enfim. E também nos dá a grande oportunidade, eu adoro esse programa porque nos dá a oportunidade de conhecer outras profissões ligadas à medicina, ligadas à sua saúde. Porque aqui na Relâmpago você sabe que é mais que lives, hein? Tem outras lives por aí que são só lives. Aqui, mais que lives. Aqui nós compartilhamos conhecimento. E eu, com muito prazer, vou chamar aqui uma das nossas parceiras da Rede Relâmpago, que é a Tatiana Pagum. Esse Saúde, etc., hoje especialíssimo, onde nós vamos receber um convidado muito legal. Oi, Tatiana! Boa noite! Olá, boa noite! Num fundo azul belíssimo que traduz meditação, que traduz A1, eu adoro os A1, da Rashua, da Instituto Rashua e de todos vocês que fazem a gente se sentir bem. Seja bem-vinda novamente, Tatiana, uma excelente noite. Tá frio aí? Bastante, né? Eu acabei de sair do meu espaço, né, do Rashua São Paulo, vim correndo para casa e eu moro ao lado do trabalho, tem isso de bom, né? Caminho 2, 3 minutos, estou em casa. Aí tava um frio que eu cheguei com o coletinho, nem tirei o coletinho ainda. Tá ótimo. Vamos chamar o convidado. Você trouxe hoje um convidado muito bacana, uma profissão muito legal, que eu nem esperava que fosse entrevistar. Olha, eu pesquisei tanta coisa. Vamos chamar ele? Vamos chamar ele. Ele já está aqui com a gente, mandei o convite, ele vai aceitar o convitezinho lá e vai dividir a tela com a gente com todo prazer. Bom, e a Tatiana, claro, vai apresentar esse amigo aí, esse grande profissional que eu pude conferir, né, que é um excelente profissional. Está aí ele, ó, já apareceu. Seja bem-vindo, é o Walter Santa Rosa, não é isso, Tatiana? Apresenta um pouquinho o nosso convidado. Sim, Walter, eu conheço do Instituto Rashua, porque é um meditante há alguns anos, mas ele tem essa profissão maravilhosa, né? Que é um psiquiatra, psicanalista, tem uma formação muito linda. Eu acho que ele mesmo pode falar um pouco aí da formação dele, né? Desse caminho dele e como ele chegou também depois no Rashua. Acho que vai ser bacana ele falar um pouco de tudo, para as pessoas entenderem como tudo se complementa, né? Muita coisa, hein, Tati? Tudo bom, Vitor? Prazer, galera. Boa noite, Walter. É um prazer. Vocês. Imagino que deixa uma friaca danada aí, né? Aqui em São Paulo está bastante frio. Carioca, quando chove, já bota casaco. Você imagina que eu tô Tá horrível. Esses 20 graus está horrível de frio. Tem pinguim aqui. Tá, a barra pesada. A coisa não tá fácil, não. Mas isso que a Tati falou, eu até lembrei, juntando com a história do frio, eu morei no interior de São Paulo um tempo, mais precisamente em Pirassununga. E muito frio também, muito frio. Mas não consegui ficar porque, na época, era tipo uma fazenda e do lado de fora era tanta paz, eu não estava acostumado com essa paz, mas era uma paz tão absurda que estava passando uma novela chamada Pantanal. É a paz demais. Pantanal na televisão. E aquela coisa toda tranquila foi complicado. Aí voltei para o Rio, retomei minha vida aqui e tal. E essa história da psiquiatria realmente me encantou. Eu diria para vocês, assim, quando eu comecei, especialmente a fazer terapia. Eu comecei a fazer terapia cedo na faculdade de medicina. Segundo ano, mais ou menos, eu já estava fazendo terapia. E eu me encantei, né, por esse processo de autoconhecimento, achei aquilo fantástico. Eu falei, bom, já que eu estou nessa área, por que não fazer psiquiatria, né? Acho que tem tudo a ver.
seguir dentro dessa linha, né? De saúde mental, de cuidar dessa forma do outro, né? Aí fui embora, fui fazendo formação psiquiátrica, depois fiz psicanálise, e acho que engraçado, eu sempre tive uma ideia de que seria uma profissão do futuro, porque eu acho que eu já via que as pessoas estavam bem perturbadinhas naquela época, né? A gente olhava e via que o mundo estava bem, né? Vamos combinar, bem, estava começando a sair do eixo, né? Agora, com a pandemia, saiu do eixo de vez, mas já estava bem esquisitinho o negócio. Aí eu sempre gostei muito disso, acho que ouvir as pessoas é um atributo que todo psiquiatra tem que ter, todo terapeuta tem que ter, e muita paciência, né? E trabalhar o nosso eu, né? A nossa resiliência, a nossa capacidade. Você deve imaginar. Eu escutei essa pergunta a primeira vez. É uma história, não sei se eu posso contar, mas é uma história curiosa. Eu fui chamado. Ligaram aqui para o meu consultório e disseram assim: olha, doutor, o senhor está com uma consulta marcada. Eu falei: ué, mas eu estou com uma consulta marcada? O senhor está com a consulta marcada com o doutor, era um americano. Eu falei: ué, mas eu não marquei consulta nenhuma. Aí liguei para lá, deve ter sido um mal entendido, mas foi uma paciente que marcou uma consulta para mim. Que marcou uma consulta para mim. Aí eu fui lá, né? Fui ver qual é a da consulta. Era um americano especializado em medicina ayurvédica, né? Que é uma medicina oriental e tal. E o cara, surpreendentemente, a consulta foi toda segurando nos pulsos e tal. O cara deu um show, me diagnosticou ali. Foi um negócio super interessante que ficou marcado na minha cabeça, essa história. Mas isso é outro fator que, às vezes, a gente tira do contexto da psiquiatria, né? A psiquiatria, ela é uma especialidade que é muito abrangente, né? Ela é médica, ela é científica, mas ela não pode perder de vista a pessoa, né? O ser humano, e isso é um atributo fundamental, né? A Tati pode falar bem disso aí. Não dá para a gente perder de vista isso. Não pode, é verdade. Não? Doutor, eu tinha até uma curiosidade, mas como surgiu a psiquiatria para o senhor? Como tipo assim, eu vou ser psiquiatra, porque o senhor poderia ser psicólogo. Aliás, é uma das perguntas que eu tenho a fazer. Qual a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Boa. E ainda tem o psicoterapeuta, psicólogo. Exatamente. Pois é. Essa a Tati vai falar depois. Mas Desata esse nó pra gente, vai. Desata esse nó pra gente. Vamos lá. O psiquiatra é médico, né? Tem que ter feito medicina para ser psiquiatra. Né? O psicólogo faz psicologia, faz o curso de psicologia, né? Ambos podem ser terapeutas, né? Desde que tenham formação em terapia. Qualquer pessoa que tenha formação em psicoterapia pode fazer psicoterapia. Já uma terceira vertente, né? Mas a diferença fundamental é isso. O psiquiatra, ele é médico, tem que ser médico. E o psicólogo é o que faz psicologia, né? E psicoterapia pode ser, ambos podem querer fazer esse caminho, né? E geralmente podem embarcar para a área, né? Geralmente isso, fazem e a porque ajuda diferença muito. é que ele sendo médico, ele pode medicar. E o psicólogo e o psicoterapeuta não pode passar nenhum medicamento. Sim. Olha aí. Sim. Bom, olha, aí a função da Rede Relâmpago realmente é compartilhar conhecimento. Muitas pessoas tiveram essa dúvida aí, que foi agora retirada do senhor Walter Souza Rosa, um dos mais competentes psiquiatras, claro. Psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, psicanalista pela International Psychoanalytical Association, não sei se eu falei certo, pós-graduação em psicossomática e psicologia médica. Ele vai explicar isso tudo no programa de hoje. Psicossomática eu fiquei curioso, porque eu nunca tinha escutado. Eu queria saber um pouquinho. Mas
Aquela primeira pergunta que eu fiz, como surgiu a psiquiatria para você, Walter? Como é que você... Eu vou ser psiquiatra. O que mais, assim, veio na sua cabeça disso? Eu acho que é o que eu te falei. Eu acho que o fato de eu ter começado já médico, né? Lá pelo 3º ano de medicina, 4º ano, ter começado a fazer terapia, né? Eu mesmo, como paciente, vamos dizer assim, eu acho que isso foi me encantando, assim, eu fui gostando muito dessa história de psicoterapia, de conhecer a mente, né? A gente tem muitas essas coisas de querer saber como é. Não sei se você tem esse fascínio, mas muita gente tem, né? Cabeça. Quando você está numa roda, assim, as pessoas sabem que você faz psiquiatria, você está lascado. Você está lascado porque vai todo mundo. Você, vem cá, eu coço o olho, isso é normal? Olha, eu boto a língua para fora, isso é normal, doutor? Então é melhor não dizer. É melhor não falar nada, ficar quietinho e não dizer que você. Mas foi assim. Foi assim que a psiquiatria surgiu. Primeiro psicoterapia, depois. Aí eu resolvi seguir o caminho da psiquiatria, juntar as duas coisas, né? Foi mais ou menos isso. Olha aí, a Patrícia da Silva Faraco está aqui participando da nossa live. Boa noite, Patrícia. Ela está dizendo cardiologia também. Cardiologia também. O Dr. Walter também cuida de várias funções, várias coisas. Tatiana, fica à vontade de fazer alguma pergunta para o Dr. Walter. Vamos gastar ele. Esse médico não vai... Eu tenho já uma aqui na ponta da língua, mas vai lá. Olha, eu tô saindo, eu tô no consultório ainda, hein? Ótimo! Vamos fazer a terapia com ele. Essa é uma ótima pergunta, né? Como é que as pessoas chegam, né? Principalmente elas buscam você procurando o quê? Assim, como psiquiatra. Porque como psicoterapeuta eu sei como é que eles chegam, né? Mas eu não sei se é da mesma forma que chega. Entendi a tua pergunta. Isso aí é uma coisa também curiosíssima, né? Porque a gente podia aproveitar e falar rapidinho sobre preconceito, que eu acho que é super legal. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acompanhei essa história, né? Então, quando eu te falei que eu morei no interior de São Paulo, lembra? Lá em Pirassununga e tal. E eu ia visitar as pessoas em casa. As pessoas diziam assim para mim, eu posso chamar o senhor de psicólogo? Eu disse, bom, pode, mas eu não sou psicólogo, né? Eu sou psiquiatra. Porque havia um estigma muito grande de que psiquiatra é coisa de maluco. Só procura psiquiatra quem tá maluco. Quem tem problema grave, né? Problema grave, o cara tá perturbadaço, tem que botar camisa de força, internar. Então, ficou durante muitos anos essa coisa meio mistificada de que o psiquiatra só cuida de doido. E a história mostrou que não era bem assim. A gente deu um grande salto da década de 90 para cá com as neurociências. As neurociências fizeram toda a diferença para a psiquiatria. Porque você passou a mapear o cérebro, estudar cada funçãozinha dele, como é que ela funciona, né? Como é que cada organismo daquele compõe um todo. Então, foi uma grande ajuda para nós o advento da neurociência, que transformou, de fato, a psiquiatria numa especialidade médica, eu acho que de qualidade. Eu adoro neurociência. Mas isso que a Tati falou, as pessoas, então, tinham um certo medo. Hoje, não. Hoje elas já entram aqui bem mais tranquilas, comentam, né? Vem cá, quem é o seu psiquiatra? Imagina, você está na academia malhando, né? Aí o cara chega e fala, você trata com o doutor fulano? Eu também me trato com o doutor fulano. Isso era impensável. Isso antigamente era impensável. Então a galera hoje já tem assim, não, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho fobia, não, eu trato com o doutor fulano, faço terapia também, etc e tal. Então eu vejo a coisa hoje muito mais infinitamente. Acho que diria até que se você fizer uma pesquisa, você não vai fazer essa pesquisa, mas se você fizesse uma pesquisa no teu prédio, o Atati, eu diria para você que 50% das pessoas aí usam medicação. E cada vez mais cedo agora, né? Sem medo de errar. Eu também acredito, doutor. Procuram muito, usam muito, e às vezes usam até sem procurar um especialista, né? Isso, sim, isso sim. Era uma outra pergunta que eu ia fazer para você.
na verdade, não é uma pergunta, né? Fazer esse alerta, porque às vezes eu pego, né, pessoas que chegam para aula experimental de meditação e eu pergunto, né, se a pessoa toma medicamento, e aí eu pergunto, mas você tem algum acompanhamento médico? E às vezes tem um outro, mas é só um remedinho para dormir. Aí eu, então, veja bem, né? Não existe só um remedinho. Não é bem assim, Não é bem assim, vai mexer muito com a sua frequência cerebral, etc. E aí a pessoa, aí às vezes ela vai, né? Já sai da aula experimental e já busca um profissional. Outros, às vezes, acham que não precisa se preocupar tanto. Gostaria que falasse um pouco sobre isso, porque é um alerta para as pessoas, né? Que tem um amigo médico, aí o meu amigo me receitou um remedinho aqui para dormir, ou para o estresse, ou enfim. Pois é, isso aí que você está tocando, Tati, é um assunto delicado e importante, porque alguns colegas não especialistas, né, eles acabam até, por uma preocupação com o paciente, prescrevendo algum medicamentozinho teoricamente leve. Vamos botar um Lexotan da vida, vamos botar um Valiumzinho de leve. Só que a pessoa se sente muito melhor e não procura, e continua com o tal do Valium, e continua com o tal do Lexotan. Quando vem para a gente, já está tomando doses cavalares, né? A gente vai ter que tirar tudo aquilo, devagarinho, né? Fazer todo um trabalho. Então, é super importante procurar o especialista correto, né? Se o seu problema tem a ver com o sistema nervoso, e os nossos colegas, né? E acho que a maioria hoje está bem mais consciente, já encaminha. Não, olha, teu caso... Porque o próprio colega ficava constrangido. Bom, imagina alguém chegar para você, antigamente, e dizer assim, ô Vitor, eu acho que o teu caso não é aqui, cara. Teu caso é psiquiatria. Você ia ficar meio... Pô, até me chama de maluco? Será que... Então, você tem que ter muito jeito para isso, né? Tem que ter muito um tato especial, uma abordagem especial para poder fazer isso, né? Mas é importante isso que a Tati falou. Procurar o especialista certo, tratar de uma maneira correta. E quanto mais precoce você trata, mais chances você tem de ficar bem. É o contrário, é que a pessoa às vezes fica empurrando, e aí quando vê, a coisa já está, né? Eu conheço, inclusive, casos, doutor, de tipo, a pessoa não consigo dormir, né, devido a um fato, devido a alguma coisa que aconteceu, uma coisa traumática, não consigo dormir. E vir para um lado, vir para o outro, enfim, eu faço uso de um remédio para dormir. E eu tenho que tomar esse remédio para dormir. Bom, eu acho, na minha opinião, que sem um acompanhamento médico fica bem difícil, porque você acaba dependente daquele remédio para você poder dormir. Então, você acaba condicionado a tomar aquele remédio para dormir. Quando, na verdade, o dormir, dentro da minha cabeça, é algo que é normal do corpo. Você precisa descansar, né? Então, se você fizer uso do remédio para dormir, tem algo errado. É bom você procurar um médico para poder saber, né? Por exemplo, eu sou acostumado, eu tomo um chá, né, chá natural e tal, tudo mais, para poder relaxar, até antes de dormir, na ceia, enfim, antes de dormir. Mas não remédio, né? A pessoa ficar tomando remédio para dormir. E a galera é audaciosa, né? Toma mesmo. Pois é, parece que isso virou moda. Tipo, eu vou tomar e acabou, e tá tudo certo. Até e depois fica ruim para... Fica ruim para poder largar esse remédio, porque... Se você não procura um profissional, a pessoa acha que vai resolver com remédio e muitas vezes é uma questão emocional que ela precisa entender, trabalhar, e aí ela não trabalha o emocional. E aí esse medicamento que tomou sem uma orientação vai mascarando aquela questão emocional. E aí a pessoa fica dependente desse remédio e não consegue sair, porque não resolveu. O remédio, o doutor me ajude a complementar, ele abre esse espaço para que a pessoa tenha a capacidade de estar ali presente para entender, trabalhar. Então, só o medicamento, né, doutor, não funciona. Se a pessoa não trabalhar o emocional em paralelo, ela vai continuar dependente daquele medicamento e não necessariamente o corpo dela precisa, né? Esse medicamento. Há casos e casos, né? Perfeito, perfeito. Muitas vezes a pessoa vem aqui, procura o psiquiatra em busca de uma solução mágica, né?
eu vou tomar um remédio, esse remédio vai mudar a minha vida, eu vou ser outra pessoa. E exatamente como a Tati colocou, não tem nada disso. Não existe mágica desse tipo. Isso é importante. Então, o cara vem aqui e eu detectei isso que a Tati falou. Na verdade, o problema do cara, a gente chama de insônia primária e insônia secundária. A insônia primária é aquela que o cara tem de família, insônias assim terríveis. Mas a maioria delas é secundária, né? O que eu chamo de insônia secundária? É aquela insônia que é porque está passando por algum problema, insônia porque tem um outro quadro médico associado, enfim, emocional. Aí eu dou essa filtrada aqui e dificilmente algum paciente meu deixa de fazer terapia. Todo paciente meu faz terapia. Independentemente de eu medicar ou não, eu sempre indico psicoterapia, porque quem de nós não tem alguma questão emocional para resolver, né? E que em algum momento a gente vai ter que lidar com ela. Então, eu sempre indico, acho importante o cara fazer em paralelo uma psicoterapia. E o que vai acabar acontecendo é isso que a Tati falou. A pessoa vai fazer uma psicoterapia, vai fazer uma meditação, vai fazer uma yoga e vai perceber que não tem mais necessidade daquela medicação. Aquilo passou, né? Não era aquilo, não era daquela ordem a necessidade dela. Então, é super importante esse trabalho conjunto, né? Eu trabalho muito muito. legal. Eu tenho alunos que, de repente, viram alunos de meditação, que aí viram pacientes, mas o aluno continua comigo de psicoterapeuta, tem a psicóloga e tem o psiquiatra. Né? Então, cada um ajudando ali um pouquinho, né? Dentro da cabeça ali da pessoa, na verdade, desse ser, né? Que é holístico. Exatamente. O que é bacana na área, realmente, a psiquiatria, gente, eu fiz o dever de casa, uma das especialidades da medicina, que é basicamente responsável pelo diagnóstico e tratamento dos chamados transtornos mentais e do comportamento. Então, você que está sentindo que tem alguma coisa errada em relação ao seu comportamento ou tem algum transtorno mental, dá para identificar. Eu acredito que é só você olhar o seu passado e olhar o seu presente, você vê que tem alguma coisa desregulada, alguma coisa que não era assim, eu era mais feliz, alguma coisa assim. E vivemos um momento hoje também, né, doutor, em relação à pandemia. A Covid-19, infelizmente, ela acaba levando familiares, amigos e tudo mais, a gente fica nesse medo de sair, pegar a Covid, né? Enfim, não, é uma doença que infelizmente está por aí, deve estar mexendo com a cabeça de muita gente. Não tem dúvida. O que o senhor recomenda nesse momento, que o senhor acha que realmente está muito difícil o momento atual em relação à pandemia? Vitor, eu diria que está. Acho que a Tati deve concordar também, porque o que acontece? Como eu clínico há muitos anos, muitos pacientes lá de 20 anos atrás estão voltando, né? Tomaram uma sacudida nessa pandemia e estão voltando agora para rever os casos, reverem as situações e tal. Eu, sinceramente, não conheço um ser humano que tenha passado por essa pandemia sem tomar uma sacudida. Eu até agora teria que me apresentar alguém, que eu não conheço. Todos Também nós estamos sujeitos, inclusive nós, profissionais de saúde mental, que estamos até numa situação de vulnerabilidade, teoricamente até maior, né? Estamos ali no tete-a-tete, com material pesado, lidando com coisas complicadas, difíceis, né? Então, eu acho que o momento é muito difícil. A gente perdeu as referências, né? Essa coisa não é só o medo do Covid em si, porque a gente tem o medo, fica em casa, usa álcool, não vai para aglomeração. Pronto, o vírus não vai chegar e pular em cima de você. Isso não existe. Mas o que acontece é que a gente perdeu muito das referências. Por exemplo, eu sabia que 6 horas da manhã minha filha despertava, né? Então, agora às 6 horas da manhã está silêncio. E o que meu cérebro faz com isso? Então, o nosso referencial era todo no externo, né?
Hoje é quinta. Quinta eu tenho dança. Né? Hoje não tem, você não sabe mais se hoje é quarta, quinta, sexta, porque a gente foi perdendo essas referências que se dão muito na nossa cabeça pelo externo, né? Então, isso é uma coisa... Então, a gente vê muito problema de sono, o ritmo circadiano mudou, né? Então, é mais um motivo, aí também vou chamar a Tati, como é importante a gente cuidar da saúde mental, né? Dessa nossa referência, meditar, fazer uma interiorização, se situar, né? Não ficar entrando nesses... A gente sente, né? Quando a gente... como se o clima tivesse um pouco pesado, né? Como se tudo tivesse um pouco mais... Não sei se você sente isso. Um pouco mais lento, um pouco mais travado, enfim. É o universo que está ditando esse ritmo. A gente precisa aprender o que fazer com isso, né? Por isso que eu falei Isso. aí, né? Acho que a Tati pode... Antes as pessoas tinham uma sensação de que podiam controlar o tempo, Perfeito. as situações, e agora não, né? Essa ficha caiu de que, na verdade, a gente nunca pôde controlar nada. Mas a pandemia veio e deu esse sacode nessas pessoas muito controladoras, né? Muito de ter as coisas todas ali dentro de uma rotina, de ter um planejamento a longo prazo. A gente não consegue mais planejar a longo prazo, porque a gente não sabe, Perfeito. né? Não sabe quando vai acabar. Então, isso mexe muito, né? Então, assim, eu tenho dito assim, muito assim para os meus pacientes, não é que a pandemia tornou as pessoas ansiosas. Aquele desequilíbrio já existia dentro delas, só que estava de uma forma... eu consigo controlar? Não, agora não. Botou todo mundo em casa, de castigo, escutando o seu próprio ruído. Então, agora que eu estou escutando meu próprio ruído, o que eu faço com esse ruído? Então, algumas pessoas realmente foram para um quadro muito mais crítico, que aí é onde entra o trabalho do Walter, né? Que é, opa, peraí, vamos entender aqui, vamos dar um medicamento ali, né? Eu pego pessoas com síndrome do pânico, mas todas as pessoas que eu pego com alguma síndrome têm um acompanhamento psiquiátrico, né? A pessoa não tem como lidar com aquilo se não tiver medicada. Então, por isso que casos e casos, né, doutor? Perfeito, isso aí. Vivemos um momento atualmente, né, que é um momento de muita rapidez, de muita coisa, tudo tem que ser do jeito como tem que ser, senão a pessoa fica chateada, enfim. Eu quero mandar um beijo especial nessa live para a dona Olívia Passos, 796. Ela está aqui há uns 5 minutos mandando algumas perguntas e dizendo: Hey, vocês não vão responder as nossas perguntas? Olívia, nós vamos responder as suas perguntas. Só que a gente está naquele ritmo, se você reparou, baiano. Aquela coisa de psiquiatria. Nós estamos tendo uma aula nesse momento com o Dr. Walter, no qual nós estamos aqui acariciando, aqui, ó, sendo abraçados pelo Dr. Walter, um psiquiatra, cara que cuida aqui, ó, dessa região da gente, que é tão boa e tão criativa, que a gente tem que cuidar um pouco dela. Então, vamos devagar. Vamos lá. A Olívia, ela mandou uma mensagem, eu acho aqui. Vamos lá. Ela perguntou sobre como podemos identificar a psicopatia em uma pessoa. Por favor, doutor Walter. Olha, essa pergunta, ela não é... Eu acho que porque eu posso entender de duas formas o que a dona Olívia perguntou. Ela está querendo se referir à psicopatia como uma doença mental de uma forma geral, ou eu posso entender psicopatia como que isso é um conceito antigo que a gente usava para o psicopata, né? Para o sociopata, né? Então, não sei bem o que a dona Olívia está querendo perguntar, se é psicopatia de uma forma geral ou se ela está falando desses psicopatas que a gente tanto vê por aí, tanto fala, não sei bem qual delas. Mas então, psicopatia doença a gente trata, né? Tem medicação, graças a Deus, hoje em dia o arsenal é grande, tem as psicoterapias, tem
enfim, N formas Que ótimo. de tratar. Agora, a psicopatia, no sentido de caminhando por uma sociopatia, por um transtorno de caráter, por um transtorno de personalidade, aí já requer uma abordagem comportamental, talvez a Tati possa dizer meditativa em algumas pessoas. Não é uma patologia fácil de se lidar, a psicopatia dessa que eu estou falando, né? São casos mais difíceis. Não sei se eu respondi a dona Olívia, né? Mas... Perfeito. Nós temos também aqui a Silk Mota. Excelente iniciativa, importantíssimo prestarmos atenção no efeito que a pandemia está nos causando. Abraços. Abraço paterno ao meu amigo aqui, o doutor Walter, diz o Carlos Lopes. Está mandando um beijo, um abraço para vocês. E a Olívia diz, porque os profissionais são muito bons, falam dos sociopatas que estão próximos dentro da família. Bom. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ela está perguntando, no caso, quando os sociopatas estão dentro da família. Próximos dentro da família, acredito que sim. Aí a coisa complica bem mais, né, Vitor? Porque, imagina, né? Igual aquela história... Pois é. Vou fazer até Dormindo com o inimigo. Tem um livro da Ana Beatriz, uma psiquiatra, que é bem didático, que é mais ou menos, não é Dormindo com o Inimigo, não. Estou tentando me lembrar agora o livro dela, mas que ajuda você a identificar o perfil de um psicopata, né? São indivíduos, geralmente... Eu estou generalizando, esse conceito hoje se ampliou muito, mas são indivíduos destituídos de um certo afeto, que tem um certo desprezo por algumas questões da vida humana. Enfim, tem uma série de características que essas pessoas têm, falta compaixão e por aí vai. São casos difíceis, bem difíceis. Doutor, também tem aqui... Diz para a dona Olívia encaminhar esses aí com jeitinho, né? Para tratamento. Uma consulta. Sim. Aliás, consulta é o comentário da dona Linda Lu 1975. Estou precisando marcar uma consulta com o doutor Santa Rosa, e não consigo. Ajudem-me, por favor. Doutor, como é que faz para ter uma consulta com o senhor? Fala aí. Quando o profissional é bom, a agenda está cheia. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Realmente, a agenda está mega lotada. Então, isso, a gente até, eu estava pensando sobre isso, eu não sei assim, como é que a Tati vê, mas eu mesmo tive que dar uma pisada no freio em relação a isso, porque a gente tem um limite, né, de atendimento, porque a gente também recebe aquilo, né, aquele impacto de todo mundo que entra aqui numa situação bem difícil. Se a gente não tiver bem equilibrado e bem trabalhado, a gente escorrega e cai bonito, né? Então, isso que você falou, se referindo ao modo baiano, né? Muito devagar, mais leve, sabe? Dando o nosso tempo. Mas diz para Dona Rosa, né? Linda Lu. Dona Linda Lu, depois eu deixo o telefonezinho para ela fazer contato. Deixo contigo, legal, de repente, sei lá. Né? Tá bom. Isso que o doutor falou é muito importante, porque, por exemplo, em 2019, eu estava assim, atendendo manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. E eu comecei a observar que eu comecei a me alimentar mal, deixei de praticar minha atividade física, porque eu estava indo na direção do outro, e não dá, né? Chega uma hora que você precisa realmente equilibrar. Aí veio a pandemia para me mostrar isso. Nós dois. Cuida um pouco mais de você, que você cuida de todo mundo. Lógico, Tati, parece até que a gente meditando todo dia. Mas a minha alimentação e atividade física não estava muito boa, não. E aí o corpo paga, né? Porque tem uma parte a gente física. Esquece, né? Que a gente é ser humano ainda, né? A gente está encarnado aqui na matéria. Então,
Quer trabalhar, não dá. É verdade. Doutor, é o seguinte, mais uma pergunta. Como psiquiatra, claro, já deve ter recebido vários clientes com vários transtornos a resolver. Qual o caso que o senhor pode destacar com aquele que, nossa, o cara saiu daqui outro, eu consegui e me deu mais carinho ainda de ser psiquiatra, me deu mais emoção de ser psiquiatra. Tem algum caso? Sem relatar nomes, é claro. Nossa, Vitor, eu dei essa sorte, né? Eu diria para você que é a sorte. É claro que a gente trabalha, estuda, procura se atualizar, mas eu acho que o universo nos ajuda muito, né? Eu não lembro eu tive casos graves, né? Muito graves, pessoas que vivem me mandando mensagens de 20, 25 anos de eterna gratidão pelo que eu fiz, que eu já tinha até... Porque a gente vê tanta gente que a gente esquece, né? Mas é sempre bom ser lembrado com carinho, é sempre bom ser lembrado como alguém que fez diferença na vida das pessoas. Acho que essa é a nossa missão, esse é o nosso papel aqui, né? Fazer a diferença. Eu acho que é uma pena, né, que a gente esteja tão comercializado, tão materializado. Eu acho isso uma faceta triste, muito triste que a gente tem. Então, aqui é um lugar essencialmente de acolhimento, né? Todo mundo que entra aqui é para ser acolhido, né? A gente... E eu não gosto muito, até falando com a Tati outro dia, eu não gosto muito dessa coisa de atendimento online, porque tudo bem, é o que a gente tem, é o que é preciso, eu entendo perfeitamente isso, faço quando não tem jeito, mas eu gosto muito de ler energia. Quando a pessoa entra aqui, eu já estou vendo o modo como ela anda, eu estou vendo o modo como ela olha, eu estou vendo ela sentar, eu estou vendo a entonação da voz dela. Isso tudo vai entrando aqui, até eu montar um diagnóstico, né? Então, online, para mim, às vezes, fica difícil. Eu não sei se eu não sei ler através do aparelho ainda, depois a Tati vai me ensinar, mas enfim. Perdemos o áudio? Acho que perdemos o áudio do Dr. Walter. Não te escutamos. A mim você escuta? Escuto a Tatiana. A Tatiana me escuta também, não é isso? Dr. Walter, não estamos te ouvindo. Algo aconteceu. Sair e entrar de novo, né? Isso. Tenta sair e entrar. Tenta sair e entrar de novo. Vamos ver. É só você clicar no xizinho, sai e depois você manda um novo convite para ele, não é isso? Isso mesmo. Vamos ver se ele consegue. Botou os óculos lá para poder... Deixa eu ver se eu consigo retirá-lo. Espera aí. E chamar de novo. Poxa, que pena. É coisas que acontecem realmente ele na live. Que o ao vivo mostrou para ele. Ó, isso pode acontecer ao vivo. Online. Pode acontecer ao vivo. Doutor, eu vou escrever aqui agora. Saia e entre de novo. Por favor. Pronto, aqui. Pronto. Coloquei aqui. Vamos ver se ele vai. Ver. Vamos lá. Porque apareceu minha mensagem aí, né? Aqui, doutor. Ali. Será que ele não nos escuta? Sai e entra. Acho que não. Isso. Agora ele volta pro lado de lá. Vamos ver se eu consigo te retirá-lo aqui. Não consigo. Caramba, não consigo. A pessoa tem que sair, é isso mesmo. Agora teve um problema de conexão, de repente agora volta. Enquanto isso, a dona Tatiana Pagung está ali no... Você está no Instituto Racho ou não? Você está na sua casa? Não, eu estou aqui no meu escritóriozinho dentro de casa, que eu também atendo online. Aí eu tenho esse meu... Que faz com essa luz azul aí? Que faz? Minha cadeira gamer, que eu não sou gamer, mas é só para me apoiar aqui e fico aqui. Sensacional. O que você traz de novidade sobre o Instituto? Pode falar, Tati. Manda aí pra gente saber um pouquinho. Não, estou atendendo bastante. Aí eu estava agora dando uma aula experimental, muita gente buscando a meditação Rashwa, né? E muitos pacientes. Voltei.
Oba, que bom! Oba! Eu tive que entrar de novo, porque sumiu aqui o som. Sumiu o áudio. É isso. Até estava falando um pouquinho do Instituto Rashua, enquanto o senhor se preparava para voltar. Muitos clientes, Tati. Alguns estão legais, estão indo bem. Como é que tá? Eu também estou com essa questão da agenda, mas agora separando aquele horário para me cuidar. Né? Então, aqui eu procuro horário para fazer minhas caminhadas, meus exercícios. Mas, às vezes, dá uma vontade, né? De encaixar um, encaixar outro, mas aí eu preciso lembrar, não, eu preciso desse equilíbrio. A vida é esse equilíbrio, né? Mas eu tenho esse mesmo problema, Tati. A gente que tem um coração de querer ajudar, a gente acaba querendo absorver. Quando a gente vê, a gente acaba ficando doente mesmo. Né? Pois é, acaba não se cuidando direitinho, como deveria, né? Isso. Doutor, eu queria saber, o senhor é pós-graduado em psicossomática. O que seria a psicossomática? Conta pra gente. Esse palavrão significa o seguinte, as doenças que acontecem por conflitos na mente e que se exteriorizam no corpo. Vou explicar. Por exemplo, você teve, sei lá, vamos imaginar aqui uma discussão, um abalo emocional grande com a sua mãe. No dia seguinte, você me aparece com asma. O que você fez, né? Provavelmente. Você transformou o que era um conflito emocional, né? Numa doença. Você fez uma somatização. Isso serve, por exemplo, você deve ter... Tem muitas expressões populares, tipo... O cara recebe uma notícia ruim. Aí ele chega e diz assim, nossa, essa doeu no estômago. Não tem isso? Pois é. Isso é somática. Né? É a exteriorização no corpo de um conflito, de uma emoção. Tem gente que tem dermatite, né? De pele, oriunda do sistema nervoso. Tem gente que tem, enfim, uma infinidade de doenças nas quais o nosso chamado, isso Tati conhece bem, o nosso chamado inconsciente, apesar da gente não perceber, está trabalhando lá o tempo todo, né? Então, ele manda uma mensagem ali enganosa e errada e você acaba adoecendo, né? Esse estresse, ele vai... O estresse é causador de mais de 90% das doenças. Então, esse estresse, perfeito, ele vai perfeito. Sair na ponta final, que é o nosso corpo, né? Exatamente. A gente teve uma parceira, né, da Rede Relâmpago, a Tatiana até conhece, que é a Dayana dos Santos. Ela faz o Sexo Relâmpago comigo. Ela é terapeuta sexual. E ela teve um aborrecimento na família. E ela falou que um dia ela acordou e a boca dela estava torta. E ela postou, ela fez postagens, ela foi na página dela, né, falar, olha, para humanizar mesmo, aconteceu isso comigo, estou com a boca torta e tudo mais, mas estou fazendo a fisioterapia, está melhorando. Realmente ela foi melhorando, depois de alguns dias ela melhorou. Então, isso tem a ver com psicossomática? Tem a ver? Tem a ver. A gente precisa sempre, até por uma questão, Vitor, de, vamos dizer assim, de responsabilidade, avaliar outras coisas, né? Mas, às vezes, as coisas são muito claras, né? Estão muito claras na nossa frente. Então, você teve uma contrariedade, às vezes é quase imediato, empola o corpo todo. Você teve uma notícia ruim, vai para o banheiro, vomitar. Isso é muito psicossomático, né? Muitas vezes. E é necessário tratamento com o psiquiatra, se caso isso for comum? Às vezes isso é só uma manifestação. Pronto, acabou. Você teve aquela emoção, fez a descarga e pronto. Mas tem gente que acaba... Todos nós temos caminhos, como a Tati
acho que colocou, para adoecer. E a gente adoece, geralmente, nas nossas partes mais sensíveis. Se a minha parte mais sensível, por acaso, é o coração, quando eu falo parte mais sensível, eu tenho herança familiar de gente que morreu do É a coração, predisposição. a tal da predisposição. Eu tenho problema. Provavelmente a minha linguagem vai ser o coração, se eu adoecer, entendeu? Mais ou menos isso. Se é de pele, Perfeito. Isso que o provavelmente eu vou Dr. ter. Walter falou é muito interessante, que eu tive um aluno cardiologista e conforme ele foi fazendo o curso de meditação, e o Walter sabe bem que no curso de meditação é esse caminho de autoconhecimento, de você entender, inclusive, esse emocional no seu corpo, ele começou a entender, né, que ele atende crianças. Que as crianças, adulto e criança, mas principalmente as crianças que chegavam com uma arritmia, eram crianças que estavam passando por uma separação dos pais. Então, aquela insegurança, aquele medo, né, de meu pai está indo embora, estou me separando, faziam com que as crianças tivessem essa Essas aceleração. somatizações, né? Isso. No caso, arritmias, né? Isso, aí ele identificava que não era algo físico, que era algo emocional. Né? Aí eu não sei como ele encaminhava, mas não era físico. Não tinha uma doença física ainda. Exatamente. Agora, se isso às vezes se repete, Aí vai vamos dizer virar assim, uma... aí acaba virando uma doença psicossomática mesmo. Tipo, estou aqui imaginando alguma coisa que... Uma úlcera nervosa. Começa com uma gastritezinha, acaba virando uma úlcera, que você tem que tratar, né? Por exemplo. Então, como disse a Tati aí antes, o estresse é tudo, né? Tratar o estresse, manter a mente, sabe, sempre leve, sempre... Ninguém está dizendo que é uma tarefa fácil, né? Mas eu acho que é o melhor modelo para a gente viver, ainda mais no mundo de hoje, né? O mundo tão maluco que nós estamos vivendo, a gente precisa manter nossas energias boas, nossa vibração boa, porque senão, meu amigo, é um passo para adoecer. Agora, eu adoraria que todo psiquiatra fosse meditante racho como é o Walter, porque ele tem uma visão. E, na verdade, eu fiz, faz mais ou menos um mês, né, Walter, uma aula de meditação para uma turma de psiquiatria, de medicina, né, de psiquiatria. E eu pedi um depoimento do Walter e me surpreendeu que o Walter já medita desde a década de 80. Então, ele já tem esse entendimento como psiquiatra de todas essas ferramentas que se complementam. Isso seria maravilhoso, né, Walter? Se todo psiquiatra tivesse esse conhecimento, né? É verdade. Primeiro, porque já tem esse estigma, né? O psiquiatra já é meio perturbado, né? Mas, tirando brincadeira da parte e tal, eu acho que, como eu estava falando antes, Vitor, a gente precisa se blindar, né? Porque a gente trabalha com material pesado. Eu, com 18 anos, comecei meditação... eu comecei a fazer yoga, né? Não, naquela época não era yoga, era yoga mesmo. Yoga e tal. E fiz também métodos de controle da mente. Depois eu fiz aquela meditação, não sei se você ouviu falar, meditação transcendental, que era do guru dos Beatles, lá do Maharishna. Fiz outras meditações. Mas até que eu tenho 5, 6 anos, eu fui parar no Instituto Racha, que a Tati está lá, né? É uma das instrutoras lá, mestra de meditação e tal. E o Racha, realmente, aí, fazendo um parênteses que eu acho legal falar, foi o que melhor eu encontrei, porque não se trata apenas, eu sempre digo isso, de meditar. Porque meditar, fazer ficar meia hora, isso aí não diz nada, né? Eu acho que você precisa... Eu acho que o Racha, ele abrange um grupo de ferramentas que te possibilita ter acesso a isso que a gente falou, a esse inconsciente, você se determina melhor. Eu sou muito fã da meditação Racha. Eu acho que se mais pessoas fizessem, seria
uma bênção, um negócio muito legal. E não é só por ser parceira, não. Realmente, a Rede Relâmpago... A gente já entrevistou aqui, tivemos a dona Heloísa Aragão, que um beijo para ela, que era sensacional. Tivemos a Simone. A Simone, ela é eletricista. Não é isso, Tati? Ela é eletricista, Simone. Ela veio aqui e tem um fio aqui desencapado. Espera aí. Pois é, ela é a fita isolante que arruma aqui direitinho, daqui a pouco o negócio está curado. Foi e mais outras grandes profissionais. Módulo 2. Foi? Ela foi aí, olha aí. Olha que legal. Tem muita gente legal. E olha, primeiro Relâmpago Entrevista que eu fiz com a Tati, né? Primeiro e único, depois ela virou parceira. Eu me senti tão bem. A gente fez uma meditação online aqui, no final da entrevista. Depois fizemos outras meditações. É sensacional. Não é porque eu estou falando, não, gente. Olha só. Tem outra opinião aqui. O psiquiatra, atenção, Walter Santa Rosa faz meditação no Instituto Raschel. Então, pelo amor de Deus. Claro que outros institutos fazem tipos de meditação, mas com um psiquiatra falar que o trabalho dessa pessoa aqui, olha aí, ó, tá mandando beijo, Raschel acabou frio. Para um psiquiatra falar que a nossa parceira faz um trabalho belíssimo, pelo amor de Deus. Eu tô aqui babando aqui, tipo, caramba, eu tenho que ir para São Paulo, tenho que conhecer a Tatiana lá, tenho que fazer tem São Paulo, tem Cabo Frio, tem na Barra da Tijuca, tem Botafogo, tem na Argentina, pode escolher aí. E online. É isso aí. Online. Quando a Tati pediu para fazer aquela introdução lá da aula para os psiquiatras, a gente podia até ter falado mais, porque a gente fala assim, meditação, mas tem todo um embasamento, Vitor, científico muito robusto, né? Eu não estou falando aqui porque eu acho que a meditação... Ainda tem essa, não estou falando porque eu acho, porque eu fiz, me dei bem. Você tem dados, assim, se você procurar em Harvard, em Oxford, gente que trabalha só pesquisando meditação. Então, se aumenta espessura cortical, você previne Alzheimer. Então, isso está cheio de trabalho. Previne é exagero, talvez, mas você aumenta, você regenera mais neurônios. Sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta super legal. É um trabalho belíssimo. E, gente, o Walter Santa Rosa, o Dr. Walter, ele trata de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, tudo isso ele sabe como identificar, como ele estava falando. Até quando vem aqui no consultório eu fico olhando e tal, tudo mais, por isso é bom presencial. Deus quiser, essa pandemia vai acabar para a gente ter novamente, né, doutor? Os pacientes, o doutor poder saber um pouquinho melhor, poder resgatar a energia dessas pessoas, porque realmente a gente pensa, o mundo anda muito, muito, muito sem empatia. O senhor concorda, doutor? Totalmente. Totalmente. Porque o que acontece? A Tati colocou em algum momento isso, as pessoas, elas acabaram se interiorizando demais em questões ligadas a jogos online, a matéria, né? A gente vive hoje um mundo que é essencialmente matéria, e as pessoas esquecem muito das coisas de dentro, né? Que é onde você vai encontrar teu processo criativo, é onde você vai encontrar os seus maiores tesouros, seus sonhos, tudo mora dentro de você. Basta você fechar seus olhos e olhar no fundo da alma que você vai encontrar, né? Mas o que você vê é uma corrida louca para achar coisas lá fora, né? E não vai encontrar, porque você não vai encontrar fora nada. Tudo que você acha fora é efêmero, é passageiro, não tem como... Quer dizer, eu entendo assim, né? Para mim não tem outro sentido. A gente agradece até a presença de todos aqui na live. A live está sensacional. A Bullock Fernandes, enfim, deve ser muito importante para quem tem a doença de Parkinson, certo, doutor Walter? Doença de Parkinson. Beijo para ela. Sim, Super. Olha aí. Rose Cake também manda várias palminhas.
Olha, eu não tenho como... são muitos comentários, né? Eu não tenho como agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Olha mandando beijo, mandando... Olha aquela senhora das perguntas. Ela vai te esperar. Dona Olívia, isso, pois é, ela já reclamou dessas luzinhas que tem aqui, atrás da plantinha e tudo mais. Ô, Olívia, vou te contar uma coisa. Todas as lives da Rede Relâmpago têm esse mesmo cenário, até porque é um quarto aqui, né? Então eu tenho que adaptar do melhor jeito. Mas fica bonitinho sim, tá? Porque é um show, isso é um show. A Rede Relâmpago não é só... É mais que live, é porque, sabe? Deixa eu contar um negócio. Tem muita live aí, ó, que é do mesmo jeito. A Rede Relâmpago não é live. Não, é mais que live. A gente compartilha conhecimento. A gente traz o Dr. Walter, traz a Tatiana, para a gente conversar sobre coisas úteis e bem legais para você. Inclusive, Dr. Walter, o senhor está onde? Está no Rio de Janeiro, não é isso? Estou no Rio. No Rio. Seu consultório fica onde? Na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Então, a todos que quiserem, como fazem para entrar em contato com o Dr. Walter Santa Rosa, gostaram da live e querem... O Walter está com a agenda lotada, já disse aqui. Mas para 2022, lá, você pode marcar, 2023 você pode marcar. É só o seguinte, você pode pedir também alguns conselhos online também para o Dr. Walter. Ele tenta abrir lá um caixa, alguma coisa, né? Aceita pagamento por Pix, cartão de crédito, cheque predatado... E vai que vai. Doutor, como é que faz para entrar em contato com o senhor? Vitor, eu vou deixar... Tem um e-mail? Tem e-mail, né? Eu vou te deixar. Santa melhor? Rosa. Santa Rosa. Ponto. WSR. WSR. Não, SR. Ah, WSR. Sapo R. Ah, tá bom. WSR é de Walter Santa Rosa. Isso. @gmail.com. gmail.com. Pronto, eu vou colocar aqui para o pessoal que quiser, então, online, entrar em contato com o Walter Santa Rosa. Está aqui, gmail.com. Pronto, ele está tentando aqui dar um completar aqui, eu quero digitar. Para gastar os dedos. Muito bem. Santa Rosa, esse S é minúsculo, tá, gente? santarosa.wsr@gmail.com. Esse é o contato do Walter, para você. Você quer que eu você deixe quiser, telefone, né? alguma coisa, não? O senhor prefere? Vamos lá, pode deixar. Vai bombar o telefone. Tá todo mundo pedindo. Ah, A minha secretária que vai ficar maluca aqui. ela vai tentar fazer encaixes Dr. Walter vai sair 1h da manhã do consultório todo dia. Olha, eu estava na live, ele falou que ia me encaixar. Não dá ideia, Tati, não dá ideia. Se puder botar o telefone, o senhor me fala, né? Se caso não der, tudo bem. 21. Já vou. 21. Sim. 3433 3433 8541. 8541. Pronto. 21 3433 8541. Esse é o telefone do melhor psiquiatra do Brasil. Ele está aqui conosco hoje na nossa Rede Relâmpago, no nosso programa Saúde, etc., com a Tatiana Pagung, sempre aqui. Olha, é uma das parceiras muito dedicadas, é uma das pessoas mais legais para a gente trabalhar. E olha que a gente faz lives aqui uma vez por mês. Mas é tão dedicada, tão legal, que ela sempre traz convidados muito bacanas. Mas E o senhor, claro. É bom, é um bate-papo muito... É muito bacana, que a gente, olha, quanta coisa que a gente aprendeu aqui sobre psiquiatria. E claro, a gente pode aprender muito mais. Doutor Walter, se tiver alguma coisa que o senhor queira compartilhar, pode usar a Rede Relâmpago para isso, as portas estão abertas. Manda um banner para a gente. Se tiver alguma coisa a falar, para a gente ajudar o mundo, né? O senhor mais do que nunca sabe na sua profissão que o senhor ajuda muita gente que às vezes pensa que não tem saída mais, que eu não posso fazer mais nada. Perfeito. E acabou tudo. Não acabou, gente, não acabou. E está aí o Dr. Walter para poder te mostrar isso, que não acabou.
Ainda Isso aí. tem coisa ainda tem solução, tudo tem solução, né? Muita calma nessa hora. Se você precisar de calma, vai aqui na Tatiana. Tatiana tem o remédio certinho para sua calma, direitinho. Tati, novamente, muito obrigado, viu? Muito obrigado por trazer convidados maravilhosos, viu? Uma boa noite, Tati. Imagina, eu quero agradecer mais uma vez aí, Walter. Adorei que você aceitou o convite, compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento, né? Desmistificando um pouco a coisa da psiquiatria. Outro dia eu fiz uma live falando da importância, né, da psicoterapia, mas a psiquiatria é importante quando a pessoa precisa, a psicoterapia, ou seja, cuidar da saúde mental e emocional começa daí, né? Se a cabeça, né, o nosso corpo é o nosso instrumento. Aonde que nós afinamos o nosso instrumento? Aqui. Temos ali o nosso cérebro e as nossas mentes, né? Então, nosso cérebro precisa estar equilibrado com essas mentes equilibradas para que esse corpo, esse instrumento esteja afinado. Às vezes, esse instrumento não está afinado e ainda queremos tocar música que não é nossa. Aí desanda tudo. Aí complica tudo. Por exemplo. Você vê que não tem como recusar um convite desse, né? Não tem como recusar um convite. Pois é. Doutor Walter, meu abraço, gente, obrigado. Beijo para vocês também. Obrigado aí pela chance, beijo, Vitor. pela oportunidade de... Obrigado. Muito obrigado a todos que curtiram a live aqui na Rede Relâmpago. Muito obrigado mesmo. Obrigado a Tati, obrigado ao Walter e obrigado a todos vocês por essa live maravilhosa no Saúde, etc. A gente volta em breve, na próxima. Agora, amanhã tem Relâmpago nos Esportes. Tchau, tchau. Beijo, galera. Até amanhã. Beijo. Tchau, gente. Beijo para vocês.